Princesa FM, Bom Dia Feira, programa Bom Dia Feira. Uma satisfação estar falando com os ouvintes de feira e de região. Fernando, as cirurgias, elas estão sendo retomadas, já foram retomadas na realidade. Durante muitos meses do processo de pandemia do Covid, as pessoas deixaram de fazer cirurgias eletivas que já estavam diagnosticadas, que já estavam, os tratamentos já estavam encaminhados, em função de os hospitais estarem com seus leitos reservados para os pacientes do Covid, e assim deveria ser mesmo, certo, como prioridade, né? E também em função de as pessoas estarem com receio de as unidades de instituições de saúde. Mas isso está sendo retomado e eu posso garantir à população de Feira e região de que as instituições de saúde, certo, elas estão completamente preparadas. Os protocolos médicos, técnicos, de controle de infecção, de fluxo de atendimento dentro do hospital, eles estão muito rígidos, eles foram fortalecidos nesse processo de pandemia, eles foram reimplantados, as pessoas foram retreinadas, os protocolos foram evidentemente aperfeiçoados, e o ambiente de uma instituição de saúde é um ambiente seguro, é um ambiente controlado. Ele é seguro porque ele é controlado desde o início, muitas vezes desde a marcação de uma consulta de exame, certo? Até um agendamento de uma cirurgia. Doutor Mauro Adan, nesse período que a gente teve a suspensão das cirurgias eletivas, já se tem uma ideia de quantos procedimentos chegaram a deixar de ser realizados nesse período? Olha, Fernando, se deixou de realizar 80% do que estava programado, certo? Os números absolutos variam um pouco de região para região, certo? Mas 80% do que estava programado, ele deixou de ser feito. Então, os centros cirúrgicos ficaram completamente vazios no processo de pandemia, os hospitais até com pessoas internadas, certo? Mas os centros cirúrgicos completamente vazios, praticamente vazios, porque só ficaram sendo feitos as situações de urgência e emergência, as situações de trauma, né, que se caracterizam dentro da urgência e emergência, e algumas situações eletivas, certo, que eram eletivas e por alguma razão agravou e o profissional precisou fazer a cirurgia. Então 80% nesse período de tudo que estava programado deixou de ser feito. Mas isso vem sendo retomado, os hospitais estão preparados, estruturados, os médicos estão aptos, as operadoras de plano de saúde, que na maioria das pessoas têm operadoras de plano de saúde, as operadoras de plano de saúde estão autorizando os procedimentos médicos, não está havendo nenhum tipo de problema com relação a isso, procedimento solicitado, tudo direitinho, o paciente estando elegível, certo? O procedimento está apto a ser realizado e isso vem sendo retomado e precisa ser retomado, porque o respeito ao Covid, ele precisa se ter um respeito ao Covid, né? Isso ainda não está completamente resolvido, o Covid ainda está aí, então a população precisa ter respeito à doença que aí está, a doença contagiosa, que afetou o mundo todo, que morreram muitas pessoas, mas, certo? Apesar do respeito, dos cuidados que precisa ser adotado, as outras doenças também continuam. Então as pessoas que têm a cirurgia para ser realizada precisam realizar. Outras pessoas que não têm cirurgia, Fernando, mas que têm tratamentos continuados. São pessoas que têm diabetes, são pessoas que são cardiopatas, que são renais crônicos, são pacientes que estão fazendo tratamento oncológico, são pacientes que antes da pandemia eles faziam um acompanhamento sistemático com o seu médico de confiança, na sua instituição de saúde de confiança, que deixou de frequentar a instituição, precisa voltar porque precisa cuidar das outras patologias que já estão instaladas. Pois é, a gente teve esse movimento mesmo, e comentávamos aqui no período mais crítico da pandemia, de que muita gente vinha, inclusive morrendo
por outros problemas, né? Problemas crônicos, como o senhor falou aí, diabetes, hipertensão e vários outros problemas que a pessoa deixou de ter o acompanhamento do médico porque ficou receosa de sair para ir até o médico e aí, muitas vezes até descuidou da saúde por ficar muito preocupado com a Covid, despreocupou-se do problema que ela já tem ou que ela poderia vir a ter. Como é que está o movimento nesse sentido, doutor Mauro Aldan, das pessoas retomando os seus tratamentos? O senhor tem notado um receio menor do público, das pessoas, dos pacientes? As coisas vão voltando, aquilo que se chama hoje até de novo normal, que eu nem gosto muito, eu prefiro chamar de anormal, porque eu quero ter o velho normal de volta quando essa vacina chegar. Mas como é que está esse movimento de retomada? Esse movimento vem acontecendo, Fernando. Vem acontecendo sim, vem acontecendo no todo o interior do estado, vem acontecendo na capital, aqui em Salvador. As pessoas estão retornando sim a fazer as suas cirurgias, estão retornando a fazer seus tratamentos, estão voltando aí às suas consultas médicas, fazendo exames laboratoriais, exames de imagem, enfim, elas estão voltando a cuidar da saúde. Eu diria que a população, ela aprendeu a lidar com essa situação. É uma situação nova, mas é uma situação, o ser humano ele é adaptável, né? Nós somos adaptáveis, principalmente quando entendemos a necessidade de fazer algum tipo de cuidado e de controle. Então, as instituições de saúde também estão orientando a todos, desde o início do processo, como deve ser feito. Desde que se marca uma consulta na instituição de saúde, já existe orientação, certo? Já existe um script em muitas instituições, se a pessoa está sentindo alguma coisa, se tem algum sintoma, enfim, as instituições de saúde estão dando ferramentas, certo? Para o paciente, para que ele se sinta seguro nas instituições e volte. Isso as instituições estão fazendo, os médicos estão fazendo de uma forma bastante intensa, e a gente percebe sim as pessoas voltando a fazer suas cirurgias, esse é um movimento claro, e também voltando a fazer seus tratamentos médicos continuados. Vá ao médico, aquele médico que você ia com uma certa frequência, porque você precisa ir, volte a ele, certo? Vá fazer seu exame laboratorial, se assim tiver que fazer, ou seu exame de imagem, ou tratamento oncológico, o oftalmologista. É preciso cuidar da saúde. E é preciso respeitar, certo? O Covid. Então essas coisas podem e devem caminhar juntas. As instituições de saúde estão estruturadas, estão preparadas para atender as pessoas e oferecer a elas segurança com relação ao Covid, tá? E oferecer a ela o tratamento médico que ela já conhece dentro da preferência de cada um da instituição que mais lhe atende. Bom, o nosso colega Miro Nascimento gostaria de fazer uma pergunta ao senhor também. Pronto, primeiro, um bom dia para o doutor Mauro, prazer falar com o amigo mais uma vez. Ô doutor, diante desta situação, embora as cirurgias eletivas retornando, né, sendo praticadas, nós estamos aí, tem sido dito sempre que a gente não pode se descuidar no que se refere também à questão da Covid-19, que ela ainda permanece, né, e que também necessita de todos os cuidados. Mas aí, por outro lado, tem uma questão de que é exatamente essa demanda, né, no que se refere ao índice de infecção ou de busca por UTIs, que são a questão das crianças que nesse momento vem tendo, né, essa necessidade. Como é que equaciona, né, esse problema? É claro que a gente não está falando aqui que a cirurgia eletiva ela vai necessitar do leito de UTI, mas o pós-operatório a gente sabe de que exige, né, esses cuidados. E essa equação ela é feita como, né? É necessário criar novos leitos de UTI para crianças quando a demanda aumenta, ou essa criança ela pode utilizar o leito de UTI que já existente? Como é que é feita essa equação, doutor? Oi, Miro, prazer falar contigo também e com todos os ouvintes. Muito boa pergunta, essa coisa da criança que tem sido noticiado recentemente. Não, as UTIs infantis são UTIs específicas, certo? Elas não se misturam com a UTI adulto. Então, uma criança que tem que ser cuidada dentro de uma UTI, ela tem que ser cuidada numa UTI infantil, numa UTI pediátrica, porque tudo é preparado para uma criança, certo? Desde os equipamentos,
certo? Desde a estrutura, a infraestrutura, os equipamentos e a equipe médica, certo? Médico que cuida em UTI de criança não cuida de adulto, e quem cuida de adulto não cuida de criança, tá? São especialidades que andam paralelamente, mas são separadas. O que tem acontecido com os leitos de UTI pediátrica é que, na realidade, já existe uma limitação, vamos dizer assim, de número de leitos de UTI pediátrica. Esta não é uma oferta plena que a gente tem no Estado, tá? Então eu não diria que existe suficiente, tá? Mas na quantidade ela é relativamente pequena em relação ao UTI adulto. Existe muito mais UTI adulto, numa escala, certo, dezenas de vezes maior do que de UTI pediátrica. Porque a condição de uma criança ir para uma UTI pediátrica é mais rara, certo? Uma criança, por natureza, certo? Ela tem uma saúde mais rígida, então ela tem menos situações para frequentar uma UTI. Então a oferta de UTI pediátrica é pequena. Neste momento, a gente não tem falta no sistema de saúde suplementar na Bahia, certo? De UTI pediátrica. Mas o número de leitos de UTI pediátrica, ele tem um número de leitos relativamente limitado. Limitado a uma situação de normalidade, né? A uma situação de normalidade. Não é limitado agora nessa situação da pandemia. Não foi aumentado o número de leitos de UTI pediátrico, porque todo momento a literatura e a experiência do que aconteceu em outros países que viveram a doença antes de nós, certo? Falava que a doença não atingia as crianças. Então não foi feito uma ampliação em larga escala, certo? De leitos pediátricos. Mas neste momento a gente não tem falta de leito pediátrico no sistema de saúde suplementar, não, certo? A gente está conseguindo atender a demanda, seja do dia a dia das crianças que precisam do leito, seja de situações de crianças com Covid. E aí a gente aproveita exatamente sobre, quando o Pelé fez o 1000 gols, já que hoje ele está completando 80 anos, quando ele pede exatamente que olhemos as nossas crianças, mas o bom é que as nossas crianças, elas continuam também dessa forma sadia. Sempre a gente que tem experiência com criança, a gente fica feliz com relação a isso. Voltando à questão das cirurgias eletivas, e aí eu gostaria só de uma pontuação do senhor. A gente sabe que a cirurgia eletiva, ela tem toda uma programação, enfim, tem um pós-operatório. Mas como é que tem sido, doutor? Eu estou me referindo na questão de risco, preparação, ou preparação vezes risco, eu falo, uma vez de que a demanda ela possa ser feita, e aí existe, o que tem inspirado mais cuidados no que se refere à questão das especialidades, a partir do momento que se libera e de que o número também começa a aumentar. Há uma preparação para isso? Sim, essa decisão das cirurgias eletivas que vão ser realizadas é uma decisão eminentemente técnica, tá? É o médico com o paciente, tá? E, em uma segunda instância, o diretor médico da instituição, que define a cirurgia eletiva que será realizada hoje, tá? Ou a cirurgia eletiva que será realizada na semana que vem. Essa decisão é técnica, isso entra dentro de um fluxo no hospital de programação cirúrgica, de programação das cirurgias dentro do bloco cirúrgico, que é o centro cirúrgico, o famoso centro cirúrgico, com a equipe médica, com a equipe de anestesista, com a equipe de enfermagem. Esta já é uma dinâmica de uma instituição hospitalar, são as programações cirúrgicas dia a dia. Isso antes da pandemia, pós-pandemia, não muda. O que muda é um reforço, e aí um reforço grande, certo? Nos protocolos de cuidado. Por exemplo, não é obrigatório, mas muitos hospitais estão exigindo, certo, que o paciente, antes de realizar a cirurgia, 72 horas antes, ele faça um exame de PCR para detectar se ele está contaminado ou não com Covid. Ok? Muitas instituições estão fazendo testes regulares na sua equipe. Muitas instituições, e quase todas as instituições, afastam profissionais, certo, com o primeiro sintoma suspeito de Covid, suspeito, certo? Com a febre elevada,
um quadro gripal diferente, certo? Ele já afasta o funcionário preventivamente para realizar o exame dentro do prazo tecnicamente adequado, e depois que o resultado sair, se for negativado, o colaborador volta. Se não for negativado, ele cumpre a quarentena dele. Então tem se faz script e se faz uma situação dentro dos hospitais de fluxo. Os hospitais que ainda têm paciente com Covid, quase todos ainda têm paciente com Covid, mas numa quantidade diminuta. Tem equipes técnicas, médicas, de enfermagem, de higienização, de apoio, que não se cruzam, não cruzam o fluxo dos pacientes. Quem cuida da ala de Covid não trabalha na ala de não Covid. Tá? O colaborador que entra na ala de Covid para fazer, por exemplo, a higienização, ele não entra na ala de não Covid. Ele só entra na ala de Covid. E o que só está na ala de não Covid não entra na ala de Covid. Tá? Assim funciona com os médicos, assim funciona com a equipe de enfermagem, assim funciona com todos os colaboradores do hospital, quando tem paciente ainda internado. E nas unidades ambulatoriais, nos consultórios, nos laboratórios, enfim, é feito sempre na chegada do paciente uma checagem de temperatura, um pequeno script. Cada um tem um modelo, mas são modelos todos aprovados pelo Ministério da Saúde. São protocolos já testados e aprovados, e eles fazem esse controle, muitas vezes até na ligação do paciente para marcar a consulta, já são feitas perguntas dessa natureza. E lá dentro também, com todo cuidado, todo mundo completamente paramentado, com álcool gel à vontade, com EPIs, com proteções nas unidades, nos contatos presenciais, aquelas medidas protetivas nas recepções, certo? Enfim, as instituições de saúde, eu acho que deram um avanço muito grande com relação a esses controles com relação à pandemia, e muitos desses avanços, eles vieram para ficar. Eles vão ser, eu tenho certeza que muitos desses avanços, eles vão permanecer para sempre nas nossas instituições, porque vieram agregar segurança, vieram agregar um controle maior nesse tratamento com o paciente. Dr. Mauro Adan, a gente agradece imensamente a disponibilidade do senhor falar conosco. É importante a gente ter acesso a essas informações do protocolo adotado, inclusive, né, pelas unidades para cirurgias eletivas, até para não dar a impressão de que está voltando de qualquer jeito. Não, está voltando que está sendo feito de forma aleatória, não. Até porque, a depender da cirurgia, toda cirurgia tem seu risco, né? E a depender da cirurgia, a pessoa vir a pegar o Covid depois pode ser fatal mesmo, né? Então, tanto para a equipe médica, o risco, como também para o próprio paciente. Importante a gente ter acesso a essas informações para que as pessoas também não descuidem da saúde em relação a outros problemas que ela vem a ter, como a gente falava, né? Tem tratamentos que foram interrompidos, que precisam ser retomados, que não deveriam sequer ter sido interrompidos pelas pessoas, mas muito pelo receio durante a pandemia. Muito bom tê-lo aqui conosco, foi realmente esclarecedor esse momento. Um ótimo dia, a gente agradece imensamente. Eu também agradeço a oportunidade, queria deixar só 2 pequenos recados. Uma recomendação aos ouvintes da Princesa FM, aos moradores da região de Feira e de região, que se tiver uma dúvida com relação a tudo isso que nós conversamos, tratamentos médicos, ir ao médico, ir ao laboratório, fazer a cirurgia, não tome uma decisão unilateral, não decida em casa, não decida sozinho, procure seu médico de confiança. Todos nós temos um médico de confiança, temos uma instituição de saúde de confiança. Vá lá naquele hospital, naquela clínica, procure seu médico, sente com ele, sente com o diretor médico da instituição, tire as suas dúvidas e só depois, certo? Faça um encaminhamento do que deve ser feito. Procure uma opinião técnica, isso é muito importante, inclusive para a preservação de saúde das pessoas, tá? E eu gostaria de mandar um grande abraço aos nossos associados, hospitais, clínicas, laboratórios, certo? De Feira e da região, uma região muito, muito importante, muito bem estruturada, muito bem aparelhada a nível de hospitais, de clínicas, de laboratórios, de clínicas de imagem, em Feira e região, e que são associados da ZEB. Gostaria de mandar um abraço a todos, temos grandes amigos aí em Feira. Muito obrigado.
Valeu, conversamos então com o Dr. Mauro Adan, ele é presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia, falando a respeito da retomada, né, das cirurgias eletivas em praticamente todas as instituições de saúde do Estado. O que é que acontece também? A gente falava, né, durante a entrevista que a gente já passou, e acredita nisso, já passou um período um pouco mais complicado da pandemia, que depende de todos nós para que continue menos complicado, né? Porque se a gente deixar de ter de seguir os protocolos, deixar de ter o cuidado, a situação pode voltar a ficar como estava antes ou ficar de forma até pior, né? Então, a gente tem essa situação. Mas, por outro lado, também, aprendeu-se a conviver com o Covid. Aprendeu-se a adotar alguns tipos de protocolos para que seja seguro. Né? Eu estou dizendo, aprendeu-se inclusive a própria comunidade médica, porque é algo novo, é algo que a gente não tinha vivido antes, uma pandemia, um vírus novo, um vírus que não se tem tanto estudo assim. Mas nesse passar do tempo a gente teve um avanço em número de estudos, um avanço em número de informações coletadas e se aprendeu a fazer com que tudo fosse muito mais seguro, né? O procedimento médico fosse mais seguro, que fosse mais seguro você ir para a clínica e inclusive também para a própria cirurgia. A própria cirurgia eletiva ficou mais segura porque os protocolos foram encontrados por parte das pessoas que fazem a saúde, né, da comunidade médica de modo geral. Então,